Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo da nossa série sobre calendário econômico para o Day Trade. Hoje iremos falar sobre produção industrial. Antes de continuarmos, gostaria de pedir para quem não for inscrito no canal que se inscreva, dê o like e ative o sino das notificações. Também peço que se inscreva lá no canal do Telegram, para que você tenha acesso ao conteúdo dessa aula e possa tirar dúvidas diretamente comigo na seção de comentários, e é de graça. Bom, por que nós devemos estar atentos à produção industrial de um país? É muito simples. A indústria é um dos setores da economia que mais empregam. Ou seja, se a minha produção industrial está crescendo, primeiramente a gente sabe que a tendência é a indústria contratar mais porque ela tem que atender a sua produção, né? Ela contratou mais e a nossa taxa de desemprego ela tende a cair, porque está havendo um maior número de contratações para que essa produção consiga crescer, né? Outro fato é que se nós estamos tendo o aumento da produção industrial, é sinônimo de que está havendo uma maior demanda por bens duráveis e não duráveis. Então, o que quer dizer? A população ela está mais confiante, ela está gastando mais e talvez ela esteja com a renda maior, as condições de emprego, as condições econômicas no geral, elas estão favoráveis. Então, a produção industrial ela dá esse sentimento. Além de se a economia está crescendo, de como a economia está se desenvolvendo. Principalmente quando a gente avalia também os setores industriais que estão crescendo e aqueles que estão contraindo, para que a gente possa ver exatamente qual setor está sendo mais demandado. Além disso, tem que se lembrar que a indústria ela que alimenta o varejo com a produção de bens e ela também demanda commodities, né? Então, quando a gente vai ter uma produção industrial forte, a gente vai ter uma maior demanda por commodities. Bom, então é nesse sentido que a gente analisa primariamente a importância da produção industrial. E aí a gente tem que analisar ela também em consonância com a política monetária. Por quê? Quando a gente está num ciclo de política monetária, seja ele de alta ou de baixa, ou seja ele expansionista ou contracionista, é importante a gente analisar se a política monetária está conseguindo atingir o seu objetivo. Por exemplo, se eu estou num ciclo de política monetária contracionista, eu espero que haja redução da demanda agregada. Porém, eu não quero prejudicar tanto a minha economia. Então, se eu estou subindo juros e a minha produção industrial está caindo, é sinal de que esse juros já está muito forte. Talvez o Banco Central pense assim, não, vamos ver outras medidas, esperar um pouco, porque a atividade econômica pode se prejudicar muito. Assim como se eu estou expandindo demais a oferta monetária, ou seja, cortando juros, e a minha atividade, minha indústria está só crescendo, recorde de produção industrial, a gente pode também caminhar para a inflação, né? Se a indústria estiver num nível de atividade muito forte, essa atividade em algum momento deverá gerar inflação. Então é nesse sentido que a gente avalia aí, junto com a política monetária, a produção industrial. Sabendo que a produção industrial está diretamente associada a toda a economia de um país, né? Bom, nos Estados Unidos nós tivemos aí, por exemplo, sexta-feira, divulgação de dados de produção industrial, vieram abaixo do esperado, né? Já indicando aí sinais de fraqueza na economia americana. Ainda não é algo tão extremo, nós não tivemos contração de forma geral, né? Alguns setores contraíram, mas já é sinais de que a economia americana, a produção industrial estava crescendo por 3 meses seguidos, então a gente começa a ter esses sinais aqui de que algo já começa a desacelerar, né? E o Banco Central americano ele vai estar atento exatamente a isso para ver se o remédio que ele vai dar aí para conter a inflação, né, na política monetária, não vai ser amargo demais. Ele vai tentar fazer esse equilíbrio, né? Então, esse é um dos motivos para a gente analisar a produção industrial. Dados, né, de produção industrial fortes tendem a movimentar o dólar para cima, né? Ou no caso aqui do Brasil, se a gente tiver uma produção industrial forte, é dólar para baixo, porque
o real tende a valorizar. Bom, mas em cenários, por exemplo, de inflacionários, se a gente tiver uma produção industrial forte, pode ser que o mercado não goste, porque significa que a gente vai ter mais inflação. Esses nuances, né, que a gente tem que ir avaliando aí do dado em si. Não existe uma análise crua, existe uma análise a depender do cenário que está se desenhando, né? Então, é importante que o day trader ele saiba pensar o mercado e compreender o dado, interpretar esse dado de acordo com o contexto do momento, né? Então era isso que eu tinha para passar hoje e até a próxima aula.